vou gravar aqui pra mandar pra vocês. Eu acho que eu consigo mandar amanhã, vamos ver, tomara que sim. A gente começou ontem a falar de ler com estratégia, e aí eu falei das palavras gramaticais e palavras lexicais. Agora a gente vai caminhar nisso. Então a gente vai para o segundo ponto de ler com estratégia, introdução às estratégias de leitura. Beleza! Vamos para o básico. O que é mais natural, ler ou falar? Natural, muito mais natural, falar, óbvio. Então a leitura não é algo que você faz sem que alguém te explique, sem que alguém te induza. A fala na relação com os outros, você já é capaz de constituir isso. Agora, a escrita não e a leitura tampouco. Então a escrita e a leitura, elas têm que ser induzidas. Beleza! Vai ser mais rápido. Olha lá, cara. Olha como o nosso cérebro é doido, aspas. Ou melhor, é maravilhoso. Isso aqui é um trechinho do estudo de Lessa e Assis, as estratégias de leitura e um breve estudo de caso. Depois, quando vocês tiverem acesso aos slides, vocês vão poder ler o texto, se vocês quiserem. E aí eu gostaria que, por favor, vocês lessem o que está escrito. Está muito ruim? A luz? Não, né? Ótimo. Então leia em voz alta, por favor. Leia em voz alta, por favor. De acordo com uma pesquisa de uma universidade inglesa, não importa em qual ordem as letras de uma palavra estão. A única coisa importante é que a primeira e a última letra estejam no lugar certo. O resto pode ser uma bagunça total, que você ainda pode ler sem problema. Isto é, porque nós não lemos cada letra isolada, mas a palavra como um todo. Foi isso que você leu, mas é isso que está escrito? Não é isso que está escrito. Então, isso aqui é um metatexto, né? O texto que fala sobre o próprio texto, certo? É isso a gente dá o nome de metalinguagem, está lá no estudo de Lessa e Assis. O que é interessante, cara? Se a gente entendeu o que foi lido, se a primeira palavra, a primeira letra da palavra e a última letra da palavra estão no lugar certo, a gente automaticamente lê o texto. E isso faz com que a gente se equivoque muitas vezes. Uma série de vezes você começa a completar o texto antes dele estar pronto. E aí você quer que o texto diga o que você gostaria que ele dissesse, mas ele não diz, ele diz outra coisa. Legal, então isso aqui é algo que a gente aprende, isso aqui é algo que faz parte da nossa constituição de leitores proficientes que somos. Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem, que bom. Avança. Noções sobre a leitura, então, vista pela cognição. É outro título, é outro artigo, cujo título é exatamente esse. Noções sobre a leitura vista pela cognição. Tá, o que eu preciso saber? Eu preciso saber que a competência de reconhecer as palavras é possivelmente a habilidade mais importante a ser desenvolvida quando se aprende a ler. Então, segundo os estudiosos da cognição, quer dizer, da construção mesmo do nosso pensamento, das formas de pensar, o que eu preciso aprender para aprender a ler bem? Eu tenho que ser capaz de reconhecer as palavras. Então, eu tenho que ser capaz de reconhecer a imagem das palavras antes de reconhecer o que aquela palavra quer dizer. Já falei para vocês em algum outro momento, posso falar novamente, que quando a gente fala da construção, do entendimento das coisas, vocês e este mundo acelerado que é o nosso, nós tendemos a ter um problema sério. Qual é o problema sério? A gente quer logo chegar ao fim. A gente quer logo saber as respostas. A gente, inclusive, sofre crises e mais crises de ansiedade quando a pessoa vai te contar uma história e a história é lenta. A gente não lê mais. Eu estava lendo, tirei da minha bolsa. Estou lendo essa de Queiroz. Cara, são 500 páginas dele narrando. Ele vai narrando devagar. Aí ele vai narrar. É até uma anedota interessante no livro do Essa de Queiroz, um autor português. Os Maias, eu não estou lendo os Maias, eu estou lendo a Ilustre Casa de Ramírez, já li os Maias. Mas aí em Os Maias, ali no começo, ele vai narrar a parede de azulejos da quinta da família Maia, Carlos da Maia.
E aí o que acontece? Ele passa 2 páginas narrando a parede de azulejos. E ele fala das cores, fala da história, fala de onde vieram os azulejos, fala o que pinta, que imagens formam. E ele passa até 2 páginas falando da parede de azulejos. O que nós, leitores do mundo contemporâneo, sentimos com isso? Tédio, a maior parte de nós. E isso é uma questão que pra gente é importante de ser pensada, tá? Valmir, o que isso influi na habilidade de reconhecer as palavras? Nós queremos chegar logo à resposta. Como a gente quer chegar logo à resposta, a gente não tolera o tempo gasto com descrições pormenorizadas, com detalhes, a não ser que isso seja do seu mais alto grau de interesse. Só que o nosso mundo é um mundo de baixo grau de interesse com quase tudo. O que te interessa? Pouquíssimas coisas te interessam. O que me interessa? Pouquíssimas coisas me interessam. É isso. Beleza? Beleza. Então o que a gente precisa ensinar? Precisa ensinar que ler o texto antes de saber, agora sim, fazendo uma relação com tudo que eu estou dizendo. Antes de saber o que a palavra significa, eu tenho que saber como é essa palavra. Eu já quero chegar à resposta, mas eu preciso saber a forma. Então, antes de saber o conteúdo, eu preciso dominar a forma. Antes de saber o conteúdo, eu preciso dominar a forma. Alguma dúvida? Querem levantar alguma questão? Avanço, então. Pois bem, o reconhecimento automático das palavras permite ao leitor ou à leitora empregar os seus recursos cognitivos somente com as estruturas semânticas, quer dizer, de sentido, e sintáticas, quer dizer, de organização do texto. Então, beleza. O que faz de nós leitores e leitoras proficientes? A gente, como já está acostumado a reconhecer as palavras, a gente emprega a nossa energia em atribuir sentido e a perceber o lugar em que as palavras estão no texto. Eu atribuo sentido por conta do lugar que elas estão. Tudo bem? Tudo bem. Só que vocês não aprenderam assim desde sempre. Teve um processo. E vocês vão lidar com pessoas que estão aprendendo ainda a ler. Então, as pessoinhas a quem vocês vão ensinar vão querer chegar logo no que a palavra significa. E primeiro vocês vão ter que dizer calma. Por que é tão difícil ensinar a ler poesia? Porque a poesia, ela interessa primeiro pela forma, depois pelo que ela quer dizer. Porque o que ela quer dizer depende da forma, ou seja, depende da palavra escolhida, do lugar que a palavra se encontra, de por que está ali, não em outro lugar, de por que tem aquela rima. Então, antes do sentido vem a forma. Quando a gente trabalha com literatura, antes do sentido mesmo vem a forma. Hoje à noite nós leremos 2 textos literários. E aí a gente vai tentar falar disso com um pouco mais de devagar. Mas guardem essa questão. O reconhecimento automático é coisa que acontece depois que a gente já está alfabetizado. Só que a gente... Quando que a gente lembra que a gente respira? Quando a gente fala sobre respirar ou quando por qualquer motivo a gente para de respirar, a gente tem um problema. Então a gente naturaliza determinadas coisas. Pô, eu me recordo que eu caminho quando eu machuco meu pé. Porque a gente está acostumado a fazer essas coisas. Sim? Sim. Professores, professoras, leitores, leitoras. Eu me lembro de como leio quando eu tenho problema para ler. Quer dizer, vou pegar um texto muito difícil, aí eu me lembro quão difícil é ler. Pego um texto do Kant para ler, você fala, meu Deus, eu fui alfabetizada. Não parece que eu não consigo sair da primeira página. Aí você lembra, tá, então é assim que é ser uma criança sendo alfabetizada. Porque a gente naturaliza determinadas coisas que, na posição que estamos de analistas, e professores e professoras, não podemos naturalizar. Isso é muito doido, porque eu estava fazendo estágio de educação de educação infantil, e eles, como estava meio no fim do primeiro trimestre, eles não reconheciam as letras, eles estavam no pré-1. E aí, tem algumas crianças que já conseguem se virar e outras que não. E aí a professora fez uma atividade que eles tinham que pescar uma letra, eles tinham uma bacia cheia de letras, eles tinham uma varinha de pescar, tinham que pescar uma letra.
e tinham que falar uma palavra que começasse com aquela letra. E Boa depois eles atividade. tinham que desenhar a letra na lousa. Muito E boa aí, atividade, muito eu boa. achei genial, Muito boa. porque aí, por exemplo, saiu a letra N, aí a menina falou assim, Valentina. E a professora, não, Valentina não. Calma, professora. Só que ela queria que começasse com um N, Aham. não que Aham. tivesse N, eu não tinha explicado. E aí, uma menininha tirou a letra S, ela falou, acho que é S de sapo, alguma coisa assim. E aí, gente, pra ela desenhar na lousa, foi muito engraçado, porque é só fazer isso aqui. Aham. E ela chegou lá, ela ficou olhando, e ela procurando um S ali embaixo. Aí a professora, faz o S, é só uma cobrinha. E ela colocava isso na lousa e não saía nada. E pra gente é muito óbvio, gente, o S, é só fazer isso aqui. E ela não saiu, assim, a professora pegou e falou, não, vamos procurar aqui na lista dos amigos, onde tem a letra S. A letra S parece de Sara. Será que a gente acha que escreve aqui no alfabeto? Né? Aí foi todo um exercício com uma turma de 15, fazer isso com os 15. Sim. Pra ela conseguir no final sair o S ao contrário, mas saiu. Perfeito. E aí eu falei, gente, é só fazer o S. E eu tava ali desesperada. O S. Então. Só fazer o S. Esse desespero, como professores e professores, a gente não pode ter, né? A gente vai ter que ter calma. Deixa a criança. É óbvio, vai depender de onde você está trabalhando. Dependendo do lugar onde você está trabalhando, ninguém espera que você tenha calma. E aí tem que ver se vale a pena você continuar nesse trabalho. São questões que aí, adultinhas que são, vocês vão ter que responder em relação a vocês mesmos. Mas essa questão da geração ansiosa, da qual vocês fazem parte, vocês sabem disso, é fundamental que vocês trabalhem, principalmente quando está lidando com criancinha, senão você vai fazer por ela. Fez por ela, você matou o ensino. Foi você mesma que me trouxe ontem o argumento de por que a gente não deve fazer pelas crianças. Tudo bem. Quando há dificuldade no processamento das palavras, a leitura se torna lenta e trabalhosa. A demanda de mais recursos cognitivos de pensamento nessa fase implica em prejuízo na compreensão, tornando a leitura não prazerosa. Já deve ter acontecido com você. Você está lendo, é muito difícil, e aí você tem que parar toda hora, tem que ir adicionar, tem que ver, nossa, o que essa pessoa está citando? Aí não anda, a leitura é chato, você fala, cansei, não quero mais, para mim deu. Então, imagina para uma criança aprendendo, cara. Imagina para você aprendendo outra língua. É isso, é difícil, é trabalhoso. Então a gente precisa também valorizar os pequenos ganhos, como esse de escrever o S ao contrário, é um pequeno ganho para nós, mas um ganho enorme para essa criança. Porque esses pequenos ganhos já fazem a gente ter certeza que há um debut, um início de um pensamento mais bem elaborado ali. Tudo bem, pessoas? Então, bem para a gente saber, como eu disse, a introdução mesmo ao pensamento da leitura. Tudo bem? Posso avançar? Mesmo? Tá bom. Avanço. Conhecer as palavras, ou seja, ter domínio do vocabulário, é primordial para a compreensão do texto. E às vezes, cara, a gente tem problemas na leitura, não porque a gente é ruim, porque a gente não sabe, mas porque a base da onde aquela pessoa está escrevendo, eu vou dar um texto do século XVIII, sem notas de rodapé, sem nenhuma nota de rodapé, eu vou ter dificuldade. Aí eu estou lendo que jeito? Putz, não anda, porque eu não entendo o que aquelas pessoas do texto estão dizendo, e aí é óbvio que a coisa não vai andar. Então, Valmir, a gente precisa trabalhar com vocabulário nas crianças? Sim, porque a gente trabalhando com dela, a gente trabalha com o nosso também. A gente vai precisar trabalhar com domínio vocabulário. O que as palavras na nossa língua significam? A que elas remetem? A que elas fazem alusão? Que tipo de domínio ideológico essas palavras transmitem? Então isso é fundamental para a gente. Tudo bem, pessoas? Eu gosto que na educação infantil a gente sempre parte do nome da criança, né? Do nome da criança, do nome das colegas, do nome da família. Sim. E eu não entendia isso. Eu falava, gente, por que tem tanta atividade? Eu queria chamar Nicole. Por que tem tanta atividade com a letra E? Cara, é a letra E. Tipo assim, mas é a letra dela. É a letra A dela. Bela estava mostrando ontem, a filha dela escreveu o nome dela, é Maria Júlia, né? E ela fez um M. E aí ela leu Maria Júlia. Sim. É a letra dela. É a letra Maria dela. Júlia escreveu ali. Então, para ela, isso tem muito sentido, né? Muito significado eu trabalhar com o meu próprio nome. É. Dizer quem eu sou que está escrito aí.
É a construção da sua identidade. E aí, quando a gente entende que o nosso mundo ele é simbólico e a letra te simboliza, pô, eu estou entendendo como é que vive. Como é que vive? Fazendo referências às coisas que não são eu, mas que me identificam. Aí ela vai entender que aquele papelzinho que entregaram para ela e é a carteirinha da escola, o RGzinho dela, é ela. Então ela precisa cuidar disso. Então ela vai entender que estar no mundo como o nosso é estar cercado e cercada de símbolos. Muito bem. Texto, noções sobre a leitura vista. Pode ficar tranquila, querida. Vista pela cognição. Ótimo. Aqui a gente já leu, então não preciso ler de novo. Agora que eu já expliquei para vocês, não vamos fazer esse replay. Vamos fazer novamente. Mas vocês já sabem, ok? Agora eu vou trazer um novo. Ainda não é um novo. O que é a leitura proficiente? É quando você não lê as palavras letra por letra ou sílaba por sílaba, mas como um todo não analisado. Guarda esse não analisado. O leitor proficiente, o que é ser um proficiente? Eu vou fazer uma prova de proficiência para entrar no mestrado. Vocês vão entrar no mestrado, vocês vão fazer uma prova de proficiência em língua estrangeira, não é? Isso. Normalmente, você faz uma prova ou no inglês, ou no espanhol, ou no francês, que são normalmente as 3 línguas que estão disponíveis para o mestrado, para o doutorado, há outras, e afins. Tá bom. O que é ser proficiente? É quando você está lendo e não precisa ficar traduzindo. Não é? Você está lendo e você não fica traduzindo toda hora, porque você já lê em inglês. Você não precisa fazer o trabalho de passar para o português para entender. Você lê já sabendo que aquilo significa na língua de origem, não na sua língua. Tudo bem? Tá, em português é igual. Você está lendo o texto sem precisar ficar fazendo sinônimos na sua cabeça. Isso é ler de forma proficiente. Então, quando a criança, e quando você... Eu falo criança porque a gente está aqui na pedagogia, mas você percebe que isso aqui é um esquema de leitura. A gente está falando de leitura ponto, de qualquer coisa. Tá bom? Tá. Quando você está lendo e não precisa ficar traduzindo toda hora, então quer dizer que você é proficiente. Vamos traduzir isso para o resto das outras coisas. Quando você está aprendendo um jogo. Aprendi a jogar truco. Alguém está me ensinando a jogar truco. Aí você fica perguntando, o que é manilha mesmo? Aí quando tomba essa, qual que manda? Você está aprendendo a jogar qualquer outro jogo. Tudo bem, aprendeu? Tudo ótimo. Você está aprendendo a jogar qualquer outro jogo, amarelinha. Como é que é? Qual pé que vai primeiro? É o direito ou o esquerdo? Quando que coloca os 2 pés? Quando que pula? Ok? Beleza. Quando você aprende tudo, você não pergunta mais, você só faz. Isso é ser proficiente. Na leitura é igual. Então você não precisa mais pensar sobre o próximo passo e sobre o próprio passo. Você só realiza. Comer. Quando você falou de... Não, você falou da filhinha dela. Quando a criança está aprendendo a comer, ela pega, ela pensa, ela erra a boca e ela tem que estar concentrada na comida, porque é a única coisa que ela precisa fazer. Passou um tempo, vocês vão comer, você está comendo e está mexendo no celular, porque é automático, você não precisa pensar mais sobre aquilo, você é proficiente nisso. Ela e depois você. Hoje eu estava cozinhando com a filha, né? Uhum. Ela tem 3 anos. Certo. Aí a gente estava cozinhando, ela estava tentando fazer os meus marca-texto. Aí a folha tinha amassado na folha, então estava marcado, né? Aí ela pegou a caneta, estava tentando fazer o risco conforme a marcação da folha. Aí começou a sair torta, ela não estava conseguindo seguir aquela mãe. Eu preciso da régua, régua. Mas como é mesmo, mãe? Não é régua, filha, eu preciso da régua. Eu falei, a mamãe não trouxe a régua. Aí ela ficou tentando primeiro algumas palavras, para depois perguntar, como é mesmo? Aí Cara, que sensacional. A sua filha está no processo final já de entendimento simbólico do mundo. Não estou dizendo que ela já está alfabetizada, não é isso. Mas ela já está no processo final desse entendimento, porque ela já faz teste. Se ela já faz testes, então ela entende que
há um som que representa uma palavra e essa palavra só pode ser representada por esse som. Se ela faz teste é porque ela entende que há sons que não representam aquilo. Maravilhoso, cara. Maravilhoso, que lindo, que bonito. Obrigado pelo depoimento. Da hora. Por favor. E a gente, nós adultos, passamos por essa sensação quando a gente, por exemplo, vai tirar a carteira de habilitação. Porque quando você aprende a dirigir, você fica, agora fecha a porta, agora põe o cinto, agora faz tal coisa, agora marcha tal. E depois que você pega, o bicho parece que é tudo automático. É verdade. Parece que vai, você nem repara, mas você está fazendo. É muito boa a associação, porque são muitas ações que você tem que fazer. Porque não é pouco. Tem que mexer aqui, mexe ali, pé lá embaixo, um pé tem que ser exatamente depois do outro, porque senão corre o carro, a mão. Você achar ponto de viagem, depois é tão natural assim para você sair. Exato, perfeito, excelente, obrigado pela relação, boa relação. E aí, tudo certo? Bom. Podemos avançar? Legal. A leitura de uma palavra, aqui é da Maricato. Quem quiser saber mais sobre... Cara, é muita gente. Muita referência. Mas você viu, cada slide tem uma referência diferente. O que quer dizer o quê? Que eu não estou tirando tudo do mesmo lugar, porque não dá para tirar tudo do mesmo lugar. Cada uma dessas coisas saiu de um teórico diferente. A Maricato, o texto dela é muito bom. Isso aqui eu li em letras. O aprendizado da leitura. É um texto que que mesmo sendo de 95, ele não é superado, é um texto que permanece importante. E ela vai dizer pra gente que a leitura de uma palavra pelo leitor ou pela leitora é feita, portanto, de maneira ideográfica. Mas o nosso princípio não é alfabético? É. Mas depois que você é proficiente, perdão, o que quer dizer um princípio alfabético mesmo? Princípio alfabético significa que a letrinha, lembra grafema, tem um som, lembra? Fonema. E o princípio alfabético é aquele no qual um grafema é representado por um fonema, aproximadamente. Depois a gente percebe que há o quê? Há uma série de exceções. Mas no começo a gente busca essa regularização. Tudo bem, princípio alfabético. Mas o que ela está dizendo pra gente? Que a leitura vai além disso. A leitura ela é ideográfica. É como se a gente estivesse diante do japonês, da língua, em alguns kenjis da vida. Você tem o quê? A imagem da palavra representando uma ideia. Ideia. A imagem da palavra representa uma ideia gráfica, escrita. Tudo bem? Então, eu olho para a palavra, é a imagem dela que ativa o meu cérebro. É a imagem dela. Mas por quê? Porque eu guardei essa imagem na memória. Gente, eu vou ser um pouco cruel agora. Mas é que assim, as pessoas dizem, cuide do seu conhecimento, porque é a única coisa que não podem tirar de você. Mentira. A gente só aprende a interpretar textos, a gente só aprende a fazer conta, a gente só aprende a ensinar quando a gente tem uma memória funcional. Acabou a memória? Acabou. É sério. Acabou. Fim. Começa de novo, é outra história. Bom, mas isso é cruel. Lógico que é cruel. Ninguém está dizendo que não é cruel, é? Mas então, inclusive conhecimento, podem tirar de você. Podem. Então, nada é seguro. A única segurança da vida, diria o poeta Gregório de Matos, a única constância é a inconstância. A única constância da existência é que ela é inconstante. É a única coisa que é realmente certa, além da morte e dos impostos. Exatamente. Gregório de Matos e o Boca do Inferno. Eu falava muito isso. Se te perguntava, pô, tem certeza? Eu não, certeza eu nem como correr. Isso eu não tenho certeza. Exato. Agora, eu tenho uma forte inclinação a afirmar. Certeza, não garanto. Uai, não é a Isa aí, a cantora, tinha certeza que tinha encontrado o amor da vida dela. Não é? Então, do Mirassol ainda, pô, a Isa, cara, muito acima da bola.
muito acima da média para isso, né? Mas bom, quem sou eu? Fixe seus olhos no texto abaixo e deixe que a sua mente leia corretamente o que está escrito. Agora você percebe que é muito parecido com outro exercício, só que não. Quem gostaria de ler para nós? Posso ler? Pode. Quem falou posso ler? Ah, por favor. Este pequeno texto serve apenas para mostrar como nossa cabeça consegue fazer coisas impressionantes. Repare nisso. No começo estava meio complicado, mas nesta linha sua mente vai decifrando o código quase automaticamente, sem precisar pensar muito, certo? Pode ficar bem orgulhoso disso, sua capacidade merece parabéns. Muito bem. Você, uma leitora proficiente. Isso aqui para uma criança pode ser, cara, demais. Pode ser incrível para nós, eu sei. Né? Às vezes eu tô organizando a aula, eu fico pensando também, putz, mas isso aqui né? É tão... Mas não, a gente precisa pensar nisso, porque é o que a gente vai levar também para despertar a curiosidade. Então a gente também precisa olhar para o mundo como se fosse a primeira vez. A gente esquece de fazer isso. A gente precisa, por isso que a literatura é incrível, a gente precisa olhar para o mundo com olhos de poeta. Você tem que ser uma poeta. Você é poeta? Tem que ser. Senão, fora da sala. Imagina. Tem que ser poeta. A gente tem que olhar para o mundo com olhos de poeta. De quem é capaz de ver a coisa de outros ângulos também. Entendendo que ela é o que é, mas pode vir a ser outras coisas. Tudo bem, pessoas? Então isso aqui é muito legal. Ah, Valmir, e como que a gente trabalharia com isso? A gente poderia trabalhar com isso aqui no ensino infantil, menos, mas no ensino fundamental mais, como? Com uma espécie de caça-palavras, de caça ao tesouro, porque você vai ter que traduzir o código. Mostra pra ela, tá vendo o código? Quem decifrar o código primeiro consegue tal coisa. Daí você vai descobrir que o E, ele tem essa forma aqui de 3, que o S tem essa forma de 5 lá no texto. E aí você vai brincar com os códigos. Tudo bem? Você queria falar alguma coisa? Essa daí que você falasse, quem ganhou mais lá, uma moção conseguiu fazer essa concordância inteira. É mesmo? Ah, eu falei pra ela, nossa, quem quer ganhar 5 minutos a mais de parte, tem que guardar tudo pra ela. Pronto. Gente, isso funciona muito. Eu adoro falar, quem guarda mais brinquedos? Gente, eles adoram. Se você prometer mais 5 minutos de parte, Tudo bem? Cara, mas por que funciona? Porque nós somos animais. Cadê? O John Huizinga, vocês já leram? Já ouviram falar do John Huizinga em Educação Física? Vocês viram o Homo Ludens? Esse é o livro do John Huizinga. O que o Huizinga vai dizer pra gente? Ele vai dizer que nós somos pessoas que funcionam por conta dos jogos. A literatura, se você pensar ela como um jogo, vai facilitar muito. É o jogo. Porque eu e o texto estamos jogando para tentar chegar numa possibilidade de interpretação. Se você pensar o mundo como jogo, as coisas vão ficar interessantes. Quer dizer, somos lúdicos por natureza. E aí, quando você começa a pensar isso, eu já fui criticado, por exemplo, no modo como eu dou aula, porque as pessoas dizem que eu dou muita liberdade para os alunos. Do mesmo jeito que eu dou aula para vocês, eu dou aula para o ensino médio, dou aula para o ensino fundamental. Mesma coisa. O ensino fundamental 1 não, porque aí não tem jeito de ser igualzinho, até porque eu falo palavrões e, bom, vocês sabem como é que essas coisas causam problemas. Mas você não consegue mudar demais a sua forma de trabalhar. Beleza, mas onde eu quero chegar? Que isso que eu faço com vocês, de dar a possibilidade de vocês falarem, eu quero levantar e sair, levanta e sai, quero fazer, vai, meu corpo, fica com o seu corpo do jeito que você quiser. Por quê? Porque a gente aprende com o corpo. A gente não aprende com a mente. A gente aprende primeiro com o corpo, só depois com a mente. Porque a mente, na verdade, faz parte do corpo.
Então, se você está com frio, você não aprende. Se está com fome, você não aprende. Você pode ser o melhor aluno, aluna da sala. Se você está com medo, então você trava o corpo, você tem dificuldade de aprender. Ai, Valmir, mas antes, quando batiam nos alunos, eles aprendiam. Aprendiam nada. Eles tinham medo e eles respondiam. Isso é diferente de aprender. Eles tinham capacidade de resposta, mas por quê? Porque, óbvio, ou responde ou óbvio. Sai cheiro. Tudo bem. Então, o Ruizinho, ele vai falar disso, da importância da gente trabalhar com o lúdico. E lúdico não é ficar fazendo palhaçada. Lúdico não... Ah, o lúdico! Se quem não for malabarista não pode ser mais professor e professora. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Lúdico é entender que as coisas, por exemplo, podem ter mais de uma resposta. É entender que é um jogo a possibilidade de entendimento do mundo. Lúdico. Lúdico. Isso tudo é lúdico. Tudo bem? Quiz do Valmir. Nosso procedimento de leitura leva em conta A. Só as letras que compõem a palavra. B. A imagem das palavras contida em nossa memória. C. As imagens e as ideias relacionadas às palavras. E. Os códigos internalizados durante a alfabetização. Vai! Era D, né? O Valmir pulou o D e foi direto pro E. Foi mal. Reza aí. 30 segundos. Tempo esgotado. Quem acha que é A, levanta a mão. Quem acha que é B? B de bola. Quem acha que é C? C. Quem acha que é E, mas na verdade é B? Boa. Então veja, pessoas. Nosso procedimento de leitura leva em conta a imagem das palavras contidas em nossa memória. As palavras contidas em nossa memória são guardadas por conta da imagem antes de serem guardadas por conta do que elas significam. Então, só as letras que compõem uma palavra? Não é só. As letras também, porque as letras têm imagem. A C, as imagens e as ideias relacionadas às palavras? Não, porque eu guardo a imagem e a ideia eu evoco. Eu faço a relação com a ideia, mas antes eu leio a imagem. D, os códigos internalizados durante a alfabetização? Não, eu guardo a imagem e a imagem constrói códigos. A imagem constrói cultura. Tudo bem? Tudo bem? Legal, né? Boa! 7 horas. Você acha que vale a pena eu começar na segmentação e união? Acho que não. Vai me dar trabalho com o tempo que eu tenho. Não, acho que dá. Se eu gastar 15 minutos no início dessa aula com essa outra parte, vocês acham que é de boa? Você tá sendo irônica? Então vamos para a parte 3. São 4 partes essa aula. Ontem eu apresentei uma, hoje eu ia apresentar 2, mas quero apresentar a parte 3 também, que daí na semana que vem eu apresento a parte 4 e finalizo essa parte de introdução à leitura. Vocês conhecem? Conhecem? Que tipo de pintura é essa? Tipo. Se você tivesse que associar isso a uma escola de arte, que escola seria? Pode falar um de cada vez. Vamos aproveitar que nós estamos aqui no lugar que vocês têm aula de arte, né?
Vamos falar. Eu lembro uma coisa muito contemporânea isso, né? Porque Mas- lembra também O que? isso também lembro. Lembra mesmo. Lembra. Agora, o que você entende por contemporâneo, só para eu entender? Coisas que você acredita. Não se cita. Então Então, tá bom. Eu vozes na minha cabeça. Vozes da minha cabeça, conta. Contemporâneo é algo que é mais atual, assim, sabe? Mas você sabe que isso não diz nada, porque no século XIX, quem estava no século XIX era contemporâneo do século XIX. Porque era vigente, né? Tá. Então, pra mim, isso é um espetáculo de dança. Em termos de arte, o que a gente chama de contemporâneo é o que a gente chama de pós-moderno. Você quer falar? Então vai. Sobre a arte acadêmica, pelo padrão dos desenhos. Então, tem uma relação mesmo com a arte acadêmica, só que o momento relativamente posterior, porque isso aqui é impressionista. E a arte acadêmica, no Brasil pelo menos, é o momento prévio, né, ao impressionismo. Oh, mas ó, temos lá. Impressionismo ali, fins do 19, tá bom? Fins do século 19. Isso aqui é impressionista. Isso aqui é a base do nosso olhar. Isso aqui é Degas. Tá bom, não importa. Não vou gastar o nosso tempo com isso, não. Vou falar de segmentação e união, análise e síntese. Não, mas é que eu vou discutir sobre impressionismo. Tem motivo. Tem um motivo para a imagem estar ali, não pode ser perdida. Segmentação, união, análise e síntese, sobre o qual a gente falou ontem já. Me ajuda. Outro quadro impressionista. Vou apagar para vocês verem com calma. É um barquinho. Melhorou? O que vocês veem? Gato, água, céu. Esse céu, você acha que é nascer do sol ou é pôr do sol? Você acha que é pôr do sol? Você acha que é nascer ou pôr do sol? É por favor. Eu acho que é pôr do sol. Pôr do sol. Tá bom. Vou acender aqui de novo. Esse quadro, pessoas, chama Impressão Nascer do Sol. Impressão Nascer do Sol. É o quadro que dá início à ideia de impressionismo. Os impressionistas foram chamados de impressionistas por conta desse quadro. Impressão Nascer do Sol. Tudo bem? Eu não vou fazer, quer dizer, estou fazendo já essa pergunta, mas não vou exigir a resposta de vocês. Por que você acha que esse quadro se chama Impressão Nascer do Sol? Deixa eu só ver se eu coloquei ele de novo. Coloquei. Por que você acha que esse quadro se chama Impressão Nascer do Sol? Agora alguém pode falar, vai. Meio tempo, vocês. Por que esse quadro se chama Impressão Nascer do Sol? Porque ele passa a impressão do nascer do sol, tá? Porque eu acho que ele entendeu na impressão. Pode ser nascer do sol ou pode ser pôr do sol. Pode ser tudo coisa. Tá, pode ser um monte de coisa. Tá, legal. Pode ser até um gato, segundo a nossa colega. Mas você já viu a questão que o sol está ali atrás da direção que tem montanha? Ou seja, quando a gente vê algum nascer do sol, nós sentimos que onde ele está, no meio das montanhas, ele está mais baixo. Certo. Ele está mais longe, mais elevado. Ali dá essa injeção também. O reflexo que ele faz na água. Reflexo na água, beleza. Imagina você olhando o nascer do sol e tentando transmitir o que você está olhando. É isso. Agora, Ernst Gombrich diz assim pra gente: para o impressionismo, acenou-se. Só essa mesmo. Mas tá, vamos ler aqui. Para o impressionismo, a natureza ou o motivo muda de minuto a minuto. Quando ocorre uma nuvem sobre o sol ou o vento quebra o reflexo na água.
O pintor que espera captar um aspecto característico não dispõe de tempo para misturar e combinar suas cores. Ele tem que fixá-las imediatamente na sua tela, em pinceladas rápidas, cuidando menos dos detalhes e mais do efeito geral produzido pelo todo. Não é bonito isso, cara? Então você imagina assim, eu estou olhando o nascer do sol. O que eu tenho que fazer? Cara, já vai mudar essa imagem que eu estou olhando. Então eu tenho que pintar muito rápido para imprimir na tela o que está na minha cabeça. Tudo bem? Tudo bem? Então volta aqui, ó. É isso. Pinceladas rápidas, olhando o que está olhando, sem misturar tinta, direto na tela. Legal, legal. Valmir, muito massa, muito interessante. Faço a menor ideia por que você está falando disso para falar de leitura. Fazendo de novo. Coisa rápida aqui, tá? Este quadro dá início a um movimento que a gente chama de impressionismo. Pessoas, olha essa palavra. Olha aqui a palavra. Agora vem comigo. Agora sim, chegamos ao que me importa. Olha a palavra, impressionismo. Por que o quadro dá início ao que a gente chamou de impressionismo? Como é que eu leio essa palavra? Como é que lendo essa palavra, aí sim eu construo ideias, construo imagens, construo um ponto de vista. Como é que eu faço isso? Cara, segmentando a palavra e depois unindo-a novamente. Então, impressionismo tem 3 partes. Tem o in, tem o impressão e tem o ismo. Tem o in, tem o pressão e tem o ismo. Quando eu estou lendo, eu tenho que ser capaz de separar a palavra nas partes que a compõem e uni-la novamente, unir as partes novamente. Se eu tenho impressionismo, por exemplo, eu começo pensando em pressão. Pressão. Pressão é força sobre área. Pressão. Pressão é P0 mais D vezes G vezes H. Pascal, em Pascal isso. Tá, isso é pressão. Mas é disso que a gente está falando quando a gente fala de impressionismo? Pressão, o que significa pressão? Então, o que eu quero que vocês pensem? Quando eu estou lendo, as palavras, como elas não significam uma coisa só, elas podem trazer uma série de outras possibilidades de leitura. Então, o que pressão pode significar? Pode significar isso que eu acabei de dizer, mas pode significar outras coisas. Por exemplo, os jogadores fizeram pressão no árbitro. Por exemplo, a mulher foi medir a pressão arterial. Por exemplo, faça pressão na tecla. Se eu pego essas 3 possibilidades de pressão, diferente daquela da física, mas não muito diferente, pressão passa a ser força que empurra. Ou eu estou lendo uma palavra que eu não sei o que significa, mas eu sei que ela tem uma raiz, uma base, que pode significar outras coisas. Tal qual a sua filha, eu vou fazendo testes. Eu sei que pressão é força que empurra. Pressão é força que empurra. Se eu já determinei que pressão é força que empurra, agora eu preciso determinar o in e o ismo. Ismo. Ismo é sistema. Vamos ver como é que eu sei que ismo é sistema? Vamos, mais uma vez, ao que eu já conheço. Modernismo, romantismo, feminismo, machismo, judaísmo, marxismo, atletismo, terrorismo, exclusivismo, sensacionalismo, homossexualismo, cuidado. Prefiro a homossexualidade, porque o homossexualismo foi associado à doença. Então aqui está, para você perceber que realmente existe. Egoísmo, altruísmo, cristianismo, alcoolismo. Quando eu pego os ismos e vou colocando nessas formas outras, eu consigo, mesmo que eu não saiba definir, eu consigo perceber o que pode vir a significar. Sim ou não? Sim. Sim. Agora me falta o in. In, eu sei que in significa negação. In significa negação. Por exemplo, incorreto, incrível, indigesto, indireto, infeliz, injusto, intransitivo, inútil, impossível, impensável, imprestável. Tudo isso é não. Tudo isso é não. Mas o in pode significar outra coisa também, não pode? Esse prefixo? O que pode significar?
Pode falar uma de cada vez. Win significa não, tá ali. Mas significa só não. É muito mais difícil a gente chegar a uma conclusão sobre o que as coisas significam quando a gente tem menos vocabulário disponível. Então eu tenho que ampliar o vocabulário. Se vocês não conseguiram chegar a outros lugares, precisam ampliar o vocabulário de vocês. Como é que faz isso? Tem que ler mais. Ah, Valmir, mas só ler resolve? Não, tem que ler prestando atenção. Não adianta, o meu aluninho não é bom em leitura, daí eu passei 3 livros para ele ler. Resolveu? Lógico que não. Tem que ler prestando atenção. Prestando atenção aqui, a forma. A gente presta atenção primeiro à forma das palavras para depois chegar ao sentido delas. A gente acabou de falar disso. Tudo bem? Tudo bem. In pode significar também levar para dentro. Por que você não falou? Eu falei pra ela. Mas por que não falou pra gente? Ah, porque Não no se final de ontem eu fui muito perdida. Não se sinta Mas perdida. ela falou nada a ver, né? Importar, portar para dentro. Ingerir, gerir para dentro. Imigrar, migrar para dentro. Injetar, jetar, jogar para dentro. Ingressar, ingressar, movimentar para dentro. Para dentro. Exato. Por quê? Porque o in não é do português, nem do inglês. O in é um radical que vem dos greco-latinos, dos greco-romanos. Então, quando você pega o in lá na Grécia, ia significar para dentro. Certo? Então, esse in grego, ele vai se espalhando pelas línguas que se formam após. E vai sendo emprestado para outras línguas, né? O inglês é uma língua de raiz germânica que tem também a mesma raiz indo-europeia, etc, etc, etc. É isso. Então, é sim a mesma ideia. Let in, né? Muito bem. Aí, velho, agora eu tenho 2 possibilidades de entender a palavra impressionismo. É um movimento artístico da não pressão, ou seja, um movimento da não força que empurra, ou um movimento artístico da pressão para dentro, ou seja, um movimento da pressão que empurra para dentro. Aí eu tenho que me perguntar se o in é não ou o in é para dentro. Você viu 2 quadros impressionistas e eu preciso entender se vocês acham que esses quadros impressionistas têm a ver com não força que empurra ou com pressão que empurra para dentro. Quem acha que é não força que empurra? Quem acha que é força que empurra para dentro? Quem não acha nada, esses sempre ganham, esses sempre levam, né? Pessoas, movimento artístico da pressão que empurra para dentro. Vamos explicar. Você não acertou nenhuma hoje, é isso? Você não acertou nenhuma. Você acertou todas. Tu parabéns. Só muito bem. Ô, me ajuda aqui, cara. Você consegue entender o mundo se você entende as palavras. Pressão, força que empurra, certo? Certo. O que é a impressão? É a força que empurra para dentro. Eu estou olhando o mundo e o mundo se imprime em mim. Quando eu mostro isso na arte, eu mostro o que eu vejo do mundo, mas não modifico o mundo. Porque o mundo veio para dentro de mim, percebe? O mundo vem para dentro de mim. Você vê aqui o pôr do sol. Você vê a impressão que o cara teve, que o Monet teve. Você vê aqui o mesmo que ele viu. Entende? O mundo que foi impresso no artista é visualizado por você. Este é o mundo. E você consegue associar isso ao mundo. Tudo bem ou não? Tá. Isso quer dizer o quê? Que um movimento como o impressionista é um movimento que não altera a ideia da realidade. E isso quer dizer que o impressionismo não é um movimento de vanguarda, por exemplo. Porque a vanguarda, ela necessariamente altera a ideia da realidade. Vou mostrar. Posso avançar? Vou mostrar.
Ó, que bonito que ficou. Impressionismo versus expressionismo. Impressionismo versus expressionismo. Se liga. Expatriar, expelir, exportar, excêntrico, extrair, ex-marido, ex-namorada, ex-presidente, ex-fumante. O que o ex significa? Inverti a forma agora para você pensar. Certeza? Veja, sim, mas também negação. Porque o ex-marido é o que deixou de ser marido, não é? O ex-fumante é o que deixou de ser fumante. Então percebe que também tem um não aí. Assim como o não assim como, mas parecido, certo? Então veja, expatriar é tirar da pátria, expelir é pôr para fora, exportar é portar, mandar para fora, excêntrico é fora do centro, e extrair é tracionar para fora, e os outros todos deixou de ser algo, beleza? Beleza? Mas esse ex também, ou melhor, já falei, né? Mas esse ex também é a negação, já falei os dois. E aí quando eu pego o expressionismo, se liga, um movimento artístico da pressão para fora, ou seja, um movimento da pressão que empurra para fora, olha essa imagem e compara com a imagem que a gente estava vendo anteriormente. Quantas pessoas com o rosto amarelo vocês conhecem? Desse jeito, é um amarelo meio laranja, né? Vocês conhecem muitas pessoas laranja? Trump, talvez. Mas acho que o laranja do Trump não é bem assim. Vocês conhecem muitas pessoas sem boca? Conhece muita gente sem boca? Conhece muita gente sem olho? Só com o espaço do olho? Não! Então veja, no expressionismo eu faço pressão para fora. Quer dizer, eu jogo para fora, eu faço pressão no mundo, eu altero o mundo. No impressionismo, o mundo me altera. Tudo bem? Sim ou não? Tá, como é que eu sei disso sem estudar arte? Lendo a palavra. Impressionismo, pressão para dentro. Mas é um movimento artístico, por isso ismo. Expressionismo, pressão para fora. Então você não precisa de muito. Se você lê a palavra entendendo que você consegue segmentá-la e depois unir os pedacinhos dela, você chega a conclusões. Beleza? Beleza. Olha lá o que o Gombrich diz. De fato, foi somente com o impressionismo que a conquista da natureza se completou. Que tudo que se apresentava aos olhos do pintor pôde converter-se em motivo de um quadro. E que o mundo real, em todos os seus aspectos, passou a ser um objeto digno de estudo do artista. Opa, no impressionismo é o mundo real que vem na minha cabeça. No expressionismo, a caricatura sempre foi expressionista, pois o caricaturista joga com as parecenças de sua vítima e as distorce para expressar justamente o que sente a respeito dela. No expressionismo, eu para ex, eu para fora, eu movimentando o mundo. Tudo bem? Tudo bem. Tudo bem. Tudo bem. Tá. Aí, cara, quando eu aprendo isso, eu consigo entender um monte de coisa. Se impressão é pressão, se impressão é pressão para dentro, expressão é pressão para fora, depressão é pressão que cai. Você não faz força, pressão não é empurrar. Você não faz força no mundo. Pessoa depressiva não faz força no mundo. Sim? Sim? A repressão é a pressão que volta. A repressão é a pressão que volta. Repressão. Isso quer dizer o quê? Você tenta jogar e o mundo te devolve a pressão. Você foi reprimido. Perdeu a pressão porque bateu e voltou. A opressão é a pressão que te obriga a senti-la de cima para baixo, percebe? Então os nomes, eles nomeiam as coisas do mundo. Então depressão não é apenas porque eu quero
signifique isso. É porque é o que a palavra significa. E a gente poderia ir mais longe. Tudo bem ou não tudo bem? Então tá, quando eu tenho isso claro na cabeça, eu olho para as palavras entendendo que elas são formadas de palavras, de partes, de desinências, de sufixos, de prefixos, de radicais, e todas essas palavras às vezes, e todas essas partes às vezes têm um significado só deles, que se você for fazendo relação com outras palavras que têm essa mesma partezinha, talvez você, sem saber o que aquilo significa, entenda o que significa. Você não precisa ter todas as palavras na cabeça, você precisa ter formas de reconhecê-las. Tudo bem, pessoal? Então, de novo, é só uma introdução. Beleza, tá? Não vamos fazer esse aqui não. Ufa, acabou. Você quer fazer? Então, perdão. Vamos fazer. Vamos ao quiz do Valver, então. Quiz do Valver! Quando lemos uma palavra, cada segmento que a compõe, todo, deve ser lido como separado do todo, deve ser lido como parte autônoma do todo, deve ser lido como parte integrada do todo, ou deve ser lido como parte modificadora do todo. Quando lemos uma palavra, cada segmento que a compõe deve ser lido como separado do todo? Não, essa é fácil que não é? Deve ser lido como parte autônoma do todo? Quer dizer, deve ser lido como independente do todo? C, deve ser lido como parte integrada do todo? Ou D, deve ser lido como parte modificadora do todo? E aí temos questões, né? Mas a D também. Porque se é integrado, ele está necessariamente modificando o todo. Por quê? Porque se tem um significado sozinho e você bota em outra coisa, então ele tem um significado de quem nasce com ele e um significado quando entra em relação com as outras coisas. Aí quando entra em relação com as outras coisas, modifica o significado original. Então as duas coisas estão certas. Yay! Fim. Ai, que legal. Eu gosto muito disso. Falta uma parte ainda que fica para a semana que segue. Essa parte Deus